essa ministra viu uma oportunidade maravilhosa dela trabalhar 10 anos consecutivos e aí depois, né, ela vai poder ajudar esses espíritos que ela tanto quer. Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um capítulo de Nosso Lar. Galera, vocês já pararam para pensar que a gente já fez mais da metade do livro? Pois é, esse livro contém 50 capítulos e a gente já tá no capítulo 28. Então, galera, vamos firme que vamos chegar ao fim, né? Logo mais, logo menos. E hoje entraremos no capítulo 28, que é aqui em serviço. O capítulo anterior, o André Luiz ele vai conhecer o trabalho dele, né? Vai ver como são as câmeras de retificação, ele conhece, né? Ele fica com o irmão Tobias, que ajuda muito ele. E ele vai trabalhando, né, durante o dia. A gente termina o capítulo 27 com o último parágrafo aqui, ele falando que o serviço continuou por todo o dia, custando-me abençoado suor, né? E nenhum amigo do mundo poderia aliviar a alegria sublime do médico que recomeçava a educação de si mesmo. Então, hoje a gente vai começar dessa parte. Então, eu já peço para quem quer acompanhar a leitura, né, pegue o seu livrinho. Quem não tem o livro, não tem problema, pois eu irei ler, né? E lá vamos nós. Já peço para vocês deixarem o like, o comentário e compartilhar pelo menos com 2 pessoas, pois divulgar a doutrina espírita é um ato de caridade. E também me sigam no Instagram, que é @vicky_raiz, ok? Lá vamos nós. Em serviço, capítulo 28. Encerrada a prece coletiva, ao crepúsculo, Tobias ligou o receptor a fim de ouvir samaritanos em atividade no umbral. Justamente curioso, vinha saber que as turmas de operações dessa natureza se comunicavam com as retaguardas de tarefa em horas convencionais. Sentia-me algo cansado pelos intensos esforços despendidos, mas o coração entoava hinos de alegria interior. Recebera a aventura do trabalho afinal, e o espírito de serviço fornece tônicos de misterioso vigor. Estabelecido o contato elétrico, o pequenino aparelho, sob meus olhos, começou a transmitir o recado depois de alguns minutos de espera. Então, né, o André Luiz estava lá de boas não, né, trabalhando, se dedicando, se esforçando. E aí teve um momento da prece coletiva, que lá eles têm, né, os horários para fazer as preces coletivas. E o Tobias, o irmão Tobias, ligou um aparelhinho, digamos que é um walkie-talkie. Um walkie-talkie que eles usam, né, a fim de ouvir os samaritanos na atividade do umbral, né, que estão trabalhando lá no umbral e tudo mais. E aí eles esperaram alguns minutos, né, e aí começou aqui, ó. Samaritanos ao Ministério de Regeneração. Samaritanos ao Ministério de Regeneração. Muito trabalho nos abismos da sombra. Foi possível deslocar grande multidão de infelizes, sequestrando as trevas espirituais 29 irmãos, 22 em desequilíbrio mental e 7 em completa alienação psíquica. Nossas turmas estão organizando o transporte. Chegaremos alguns minutos depois da meia-noite. Pedimos providenciar. Notando que a Narcisa e o Tobias se entreolhavam, fundamente admirados, tão logo silenciou a estranha voz. Não pude conter a pergunta e me desbordava dos lábios. Como assim? Por que esse transporte em massa? Não são todos espíritos? Então vamos por partes, galera. Eles ligaram o rádiozinho, né, o walkie-talkie. E aí eles escutaram uma voz falando que conseguiram resgatar 29 irmãos, 22 em desequilíbrio mental e 7 em completa inanição psíquica. E aí o Tobias e a Narcisa se olhavam, tipo assim, meu Deus, é bastante espíritos, né? E aí o André Luiz é um curioso que não se aguentou e teve que perguntar: como assim esse transporte em massa? Não são todos espíritos? E aí Tobias sorriu, né, e explicou. O irmão esquece que não chegou ao ministério do auxílio de outro modo. Conheço o episódio de sua vinda. É preciso recordar sempre que a natureza não dá saltos e que na Terra ou nos círculos do umbral estamos revestidos de fluidos pesadíssimos. São aves e têm asas, tanto o avestruz como a andorinha,
Entretanto, o primeiro apenas sobe às alturas transportado, enquanto a segunda corta celere as vastas regiões do céu. Então o André Luiz perguntou, ele falou, mas não são todo mundo espírito? Como que tem que trazer carregados os espíritos, né? Como se fossem macas e tudo mais. Aí o Tobias sorriu e falou, você não lembra que você mesmo veio carregado? Porque para quem não sabe, no primeiro capítulo, né, no primeiro, segundo, terceiro capítulo, o André Luiz é resgatado do umbral e é levado para a colônia. E ele foi resgatado desse modo. Tiveram que transportá-lo, né, lá do umbral até o hospital, né, da colônia Nosso Lar. Ele usa um exemplo falando que tanto a avestruz quanto a andorinha, ambos voam. Porém, o avestruz só voa se for carregado. Já a andorinha corta, né, o céu e voa livremente. Por quê? Porque os espíritos da terra e do umbral, eles são revestidos de fluidos densos que nos permitem que acaba, né, não permitindo que eles voam e pairam como os espíritos de luz. Claro que não. Então, eles precisam ser transportados. E é muito interessante. Já pararam para pensar nisso? Vocês imaginavam que eles resgatavam no umbral carregando? Que não tem como simplesmente fazer assim e o espírito desaparecer por conta dos fluidos? Interessante, né, galera? Curioso, curioso. E, deixando perceber que o momento não comportava divagações, dirigiu-se a Narcisa, ponderando. É muito grande a leva dessa noite. Precisamos tomar providências imediatas. Serão necessários muito leitos. Murmurou a serva, algo pesarosa. Não se aflija, respondeu Tobias resoluto. Alojaremos os perturbados no pavilhão 7 e os enfraquecidos na câmara 36. Em seguida, levou a destra à fronte, como a ponderar algo muito sério, e exclamou: resolveremos facilmente a questão da hospitalidade. O mesmo, porém, não se dará concernemente à assistência. Nossos auxiliares mais fortes foram requisitados para garantir os serviços da comunicação nas esferas da crosta, em vista das nuvens de treva que ora envolve o mundo dos encarnados. Para quem não lembra, nesse momento que está acontecendo todas essas coisas que a gente está acompanhando, estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial. Então o Tobias está falando aqui que os espíritos fortes, os espíritos, né, os auxiliares mais fortes aqui, eles foram requisitados para estar nesse auxílio, né, desse momento que a Terra estava passando, né? E aí ele está falando aqui: precisamos de pessoal de serviço noturno, porquanto os operários, em função com os samaritanos, chegarão extremamente fatigados. Ofereço-me com prazer para que possa aproveitar, exclamei espontaneamente. Tobias endereçou-me um olhar de profunda simpatia, mesclada de gratidão, fazendo-me experimentar cariciosa alegria íntima. Mas está resolvida a permanecer nas câmaras durante a noite? Perguntou admirado. Outros não fazem o mesmo? Indaguei por minha vez. Sinto-me disposto e forte, preciso recuperar o tempo perdido. Abraçou-me o generoso amigo, acrescentando: pois bem, aceito confiante a colaboração. Narcisa e os demais companheiros ficarão também de guarda. Além do mais, mandarei Venâncio e Salúcio, 2 irmãos de minha confiança. Não posso permanecer aqui de plantão noturno, em vista de compromissos anteriores. No entanto, caso necessário, você ou algum de nossos me comunicará qualquer ocorrência de maior gravidade. Traçarei o plano dos trabalhos, facilitando quanto possível a execução. Então, olha só que lindo, gente. Começa, né, que tanto o Tobias quanto a Narcisa estão ali conversando, falando que vão precisar de trabalhadores noturnos, ou seja, é o famoso extra, né? Fazer ali um extra, trabalhar noturno, fazer um plantão, né, vamos dizer assim. E aí André Luiz já espontâneo, já fala: não, posso fazer, posso ajudar, sendo que ele tinha trabalhado o dia inteiro, tá? Olha só, que carinha dedicado, André Luiz, não é pros fracos não. E aí ele fala assim: posso? E aí o Tobias olha admirado, falando: nossa, sério que você quer trabalhar? Você trabalhou o dia inteiro e você quer trabalhar mais à noite? Ele falou: mas os outros também não fazem isso? Eu quero recuperar o meu tempo perdido. E nós, gente, pensem que nosso espírito também é a mesma coisa, tá? O nosso espírito, ele só quer evoluir, ele só quer se dedicar e esforçar para crescer e se melhorar, né? Então busquem essa melhoria aqui encarnados quanto desencarnados, tá? Então, mas como vocês não estão desencarnados ainda, busquem as melhorias agora, para que vocês cheguem lá
sabendo que fizeram o máximo que podiam, tá? E aí o Tobias finaliza deixando, né, falando que vai deixar tudo bonitinho, planejadinho ali para eles poderem executar de melhor maneira. E descortinou-se campo enorme de providência. Enquanto 5 servidores operavam em companhia de Narcisa, preparando roupa adequada e petrechos de enfermagem, eu e Tobias movíamos pesado material no pavilhão 7 e na câmara 33. Não poderia explicar o que se passava comigo. Apesar da fadiga dos braços, experimentava júbilo inescindível no coração. Na oficina, onde a maioria procura o trabalho, entendendo-lhe o sublime valor, servir constitui a alegria suprema. Não pensava francamente na compensação do bônus horas, nas recompensas imediatas que me pudessem advir do esforço. Contudo, minha satisfação era profunda, reconhecendo que poderia comparecer feliz e honrado perante minha mãe e os benfeitores que haviam encontrado no Ministério do Auxílio. Ao despedir-se, Tobias voltou a abraçar-me e falou: desejo a vocês muita paz de Jesus. Boa noite e serviço útil. Amanhã, às 8 horas, você poderá descansar. O máximo de trabalho cada dia é de 12 horas, mas estamos em circunstâncias especiais. Então, gente, olha só que interessante, né? O André Luiz, ele tá falando aqui, né? Ele deu uma explicada sobre os trabalhos que eles foram fazendo. E ele fala que os braços deles estavam cansados, né? Os braços dele estavam cansados, ele estava cansado, só que ele estava experimentando uma felicidade que ele não conseguia explicar. Porque servir te traz uma paz e te traz um sentimento muito maravilhoso, e é verdade. Às vezes, gente, eu percebi isso. Às vezes você tá mal, você tá reclamando, você tá fazendo qualquer coisa assim, sabe? Mas se você estivesse trabalhando, talvez você não estaria tão mal, sabe? Às vezes o que falta, eu já refleti sobre isso. Às vezes, gente, o que tá faltando pra nós é trabalho. Às vezes a gente só precisa lavar uma louça, sabia? Que às vezes eu fico reclamando, eu fico mal, eu fico entediada, eu fico triste, é falta de trabalho, é falta do que fazer. Vai lá vai lavar uma louça, você fica bem rapidinho. Vai fazer um serviço, limpar um quarto, fazer um trabalho que você tenha que fazer, seja qual trabalho for. Isso te traz uma paz, te traz uma felicidade, te traz uma satisfação interna muito grande. Então, servir, galera, é maravilhoso. E André Luiz explica aqui lindamente, né? Ainda depois o Tobias fala aqui, né, que no caso o máximo de trabalho que eles podem trabalhar é 12 horas. Mas como eles estão em circunstâncias, né, especiais, porque vai vir 29 espíritos e tudo mais, ele deu essa abertura, né? Então, o André Luiz, às 8 da manhã, pode descansar. E aí, depois, eles continuam aqui, né? A sós, com o grande número de enfermeiros, passei a interessar-me pelos doentes com mais carinho. Dentre as figuras de auxiliares presentes, impressionou-me a bondade espontânea de Narcisa, que atendia a todos maternalmente. Atraído pela sua generosidade, busquei me aproximar-me com interesse. Não foi difícil alcançar o prazer de sua conversação. Carinhosa e simples, a velhinha amável semelhava-se a um livro sublime de bondade e sabedoria. E aí o André Luiz, curiosinho do jeito que é, já mandou uma pergunta lá. Mas a irmã aqui trabalha há muito? Perguntei, a certa altura. Sim, permaneço nas câmaras de retificação em serviço ativo há 6 anos e alguns meses. Entretanto, ainda me faltam mais 3 anos para realizar meus desejos. Ante a silenciosa indagação do meu olhar, falou Narcisa amavelmente. Preciso um endoso muito sério. Que quer dizer com isso? Perguntei interessado. Preciso encontrar alguns espíritos amados na Terra para serviços de elevação em conjunto. Por muito tempo, em razão de meus desvios passados, roguei em vão a possibilidade necessária aos meus fins. Vivia perturbada, aflita. Aconselharam-me, porém, recorrer à ministra veneranda, a nossa benfeitora da regeneração,
prometeu que endossaria meus propósitos no Ministério do Auxílio, mas exigiu 10 anos consecutivos de trabalho aqui, para que eu possa corrigir certos desequilíbrios do sentimento. No primeiro instante, quis recusar, considerando demasiada exigência. Depois, reconheci que ela estava com razão. Afinal, o conselho não visava a interesse dela, e sim ao meu próprio benefício. E ganhei muito, aceitando-lhe o parecer. Sinto-me mais equilibrada e mais humana, e creio, viverei com dignidade espiritual minha futura experiência na Terra. Gente, pra gente finalizar, tá quase acabando esse capítulo. Olha que lindo, né? O André Luiz, ele, né, olhando lá pra Narcisa, ele gostou muito da forma que a Narcisa trabalhava, porque ela atendia, né, os pacientes de uma maneira materna. E isso não é todo mundo que tem, né? Então ele ficou interessado e falou, nossa, que bonito. E ele perguntou, você trabalha muito tempo aqui? E aí ela pega e falou, trabalha 6 anos e alguns meses. E aí ela fala assim, preciso de um endosso muito sério. E aí o André Luiz fala, mas o que é isso? O que é isso, mano? E ela explica, né, que ela tem espíritos na Terra, ou seja, tem espíritos aqui na Terra, onde ela quer muito ver e poder ajudar, né, para ter, ela fala aqui inclusive, para ter elevação em conjunto. E ela diz também que por muito tempo ela teve vários desvios, né? E aí em vão a possibilidade necessária aos meus fins. Vivia perturbada, aflita. Aconselharam-me, porém, a recorrer à ministra veneranda. Então, ou seja, ela além de ter cometido muitos desvios, como todos nós, tá? Que a maioria de nós comete desvios, isso é natural. Ela falou que vivia aflita, perturbada, mal, sabe? E queria poder ajudar esses espíritos amigos dela que estão aqui na Terra. Então, falaram para ela ir ver a ministra veneranda, né? No caso, que é a benfeitora do Ministério da Regeneração. E prometeu para ela que ela poderia, sim, né, ajudar esses familiares que estão aqui na Terra se ela trabalhasse 10 anos consecutivos. Agora você pode virar para mim e falar, meu Deus, Vicky, isso é muito. Não é muito, gente. Sabe por que não é muito? Os desafios que nos são impostos, eles que nos moldam. Então, esses desafios, e isso eu falo tanto em espírito quanto encarnado, os karmas que você passa aí na sua vida, eles servem para te purificar, eles servem para te domar. Por quê? Porque todos nós temos defeitos, todos nós temos desvios. E como que vamos superar isso? Como que vamos transformar esses defeitos em qualidades? Através dos karmas, através das provações, do trabalho útil, das dificuldades, cada uma de uma forma. No caso aqui dela, essa ministra viu uma oportunidade maravilhosa dela trabalhar 10 anos consecutivos e aí depois, né, ela vai poder ajudar esses espíritos que ela tanto quer. E hoje em dia ela fala que no começo ela quis recusar, mas depois ela viu que a ministra ela não fez isso por mal, porque a ministra não ia ganhar nada com isso. A única pessoa que ia ganhar alguma coisa é a própria Narcisa. Então ela aceita e ela pegou e falou que hoje em dia ela é muito mais equilibrada, muito mais humana e ela crê que viverá uma dignidade espiritual na futura experiência dela na Terra. Então quando ela voltar, ela vai estar muito mais elevada, porque ela vai estar mais equilibrada, né? Ela vai ter trazido aí os conhecimentos que ela aprendeu enquanto ela trabalhou esses 10 anos consecutivos. Então, olha só, gente, normalmente eu sou assim, né? Às vezes a gente olha pro karma, pelos problemas da nossa vida, com aquela coisa tipo, ai meu Deus, mais um problema para passar. Mas é isso que nos purifica, é isso que nos fortalece, sabe? Eu tava analisando que de uns tempos pra cá, eu venho passado por vários karmas. E da forma que eu pensava no começo desses karmas e como eu penso hoje, o tanto que eu amadureci, é maravilhoso, isso é incrível. Então, e meu espírito, ele quer isso. Como o seu espírito também quer evoluir e crescer, como eu falei anteriormente. Então, olha só como é necessário, né? É lindo, é maravilhoso. E aí, aqui pra gente finalizar, ele fala aqui. Ia manifestar profunda admiração, mas um dos enfermos próximos gritou. Narcisa, Narcisa! Não me cabia reter por mera curiosidade pessoal aquela irmã dedicada, transformada em mãe espiritual dos sofredores. Então, né, o André Luiz finaliza falando
que ele ia falar, né, ia fazer uma admiração, ia fazer um elogio pra ela, só que daí um enfermo gritou, né, Narcisa, Narcisa, e aí ele falou que não cabia ele ficar falando, né, e falou que aquela irmã dedicada era transformada em mãe espiritual dos sofredores. Olha só que bonito, né, gente? Isso é interessante porque nos faz refletir sobre o quanto é importante esse sofrimento, essas dores, essas angústias que nós passamos. E o quanto temos que nos esforçar e se dedicar para buscarmos ser o máximo equilibrado, ter o máximo autocontrole, né? Buscar durante essa existência nossa a melhoria dos nossos defeitos. Então, se você é uma pessoa orgulhosa, melhorar teu orgulho. Se você é uma pessoa que tem muito ego inflado, melhorar o teu ego. Se você é uma pessoa muito estressada, melhorar o teu estresse. E assim por diante, tá bom? Galera, ficamos por aqui, terminamos, vamos para o capítulo 29. Semana que vem eu espero vocês, deixe seu like, o seu comentário e compartilhe esse vídeo porque é muito importante. Também me siga no Instagram que é @vicky_raiz, tá bom? Beijos e tchau!